iniciando então a segunda parte, a segunda esfera de conhecimento do empreendedorismo geotech. A primeira esfera é temática, como nós falamos, hoje falamos sobre os ensaios de compactação. E agora entramos na fase administrativa. Falando da administrativa e ligando com a fase anterior, parte anterior, de temática, o mais importante é que nós estamos criando uma biblioteca de informação gigantesca lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, desses nossos projetos. E temos todos os dias, de segunda a sexta, um workshop das 16 às 17. Quer dizer, qualquer um, gratuitamente, pode nos consultar para desenvolver o empreendedorismo geotécnico, questão verdadeiro e produtivista. Né? Acho que é o principal. Em todo o nosso, a segunda parte de administração, a gente fala disso. Hoje eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas falamos, e pode ver a gravação desde o carnaval, mais ou menos desse ano, do core business, nosso coração do negócio, que é o empreendedor geotécnico, a independência que a gente tem que criar do mundo à medida que a gente nasce de novo, né? O Espírito Santo que passa a ser o nosso guia, nosso intercessor, né? Nosso consolador, e a partir de então, vida espiritual, criamos 10 mandamentos, que sem o Espírito Santo é impraticável, essa experiência de mais de 35 anos. A gestão estratégica e executiva que nós estamos estudando, trabalhando, revisando, exatamente para dar uma ampliada, uma mudada no sistema, melhorando ainda mais, segundo o que o nosso coração vem indicando, orientando. Nós vamos ter um capítulo aí de reflexões. 6 está ligado ao homem. E o 7, o sistema produtivista. 8, produtos de gestão, que é o que nós estamos trabalhando, reorganizando o plano de gestão. Nós descobrimos uma falha muito grave, exatamente nessa primeira reunião de precificação, capacitação e RP, que é a mais importante. As pessoas não entendem. Tem pessoas que estão há décadas conosco, ainda não entenderam os princípios por causa da questão espiritual. Não tem outra razão. São pessoas maravilhosas, trabalhadoras, honestas e outras virtudes que eu podia estar dizendo aqui, mas não entendem o que nos foi revelado, a importância de precificação do ser humano, ver o preço dele no mercado, né? Mas mais do que isso, ver o preço horário para poder constituir o preço de fazer o produto. E isso não há meio de se entender. Mas o cristianismo também foi criado há 2000 anos e eu estimo que 5% entenderam o que é ser um cristão verdadeiro. Portanto, não há nada de estranho para mim agora. Antes eu ficava muito desacorçoado, muito triste, mas agora eu continuo triste, né? Mas continuo pregando, né, os conceitos que nós temos aqui no sistema Dynamis. E o que eu peguei de errado ontem, inclusive, no feriado, é que o relatório de produção eu já fazia quando eu tinha 18 anos, 19 anos, como estagiário. Naquele tempo chamava folha de horas, em inglês era time sheet, eu lembro hoje como se estivesse fazendo ele agora. E eu tinha que fazer ele todo dia. Não podia deixar para o dia puro. Era normal. Né? Antes de ir fazendo time sheet, quer dizer, pondo as horas do trabalho no produto que nós estávamos fazendo. Exatamente para poder ver custos. É lógico que a empresa usava para outros fins, mas vamos se atribuir o que era importante. Mas era importante para quem fazia. Talvez a empresa fazia isso por causa da importância para ela. Mas eu vi e vejo a importância de quem faz. Então, o empreendedorismo que eu estou pedindo para os fornecedores fazer, é o que eu fazia. Né? Quando eu comecei a ter a vida empreendedora, antes até de me formar como estagiário. Então, e isso está ligado à capacitação. Eu sempre fui um buscador, mas por que eu fui?
porque o Espírito Santo estava reinando em mim desde aquela ocasião. Então, o relatório de produção é diário. Tem que ser diário. Não dá para lembrar o que eu fiz ontem e pôr meia hora para uma, 3 horas para o outro, sei lá, do trabalho. Tem que ser. E outra, se eu trabalho 10 horas, eu tenho que apontar 10 horas. Se eu trabalho 3 horas, eu aponto 3 horas. É um relatório de produção, onde tem qual produto e qual tempo. E isso ontem fez eu cair do cavalo aí, com a falta de entendimento da equipe. Aí depois vem o resultado. Então, a primeira reunião é para valorizar o fornecedor, o empreendedorista, para ele autoavaliar. E essa autoavaliação está ligada com a questão cristã. E depois vem o 2, que são os resultados. Aí, então, o resultado a gente tem que ver esse RR ou FF, é o resultado da empresa, que está ligado ao resultado da PR. Mas o nosso objetivo também é o resultado de cada fornecedor. Isso que nós queremos treinar. Eu vejo pessoas, né, que acabam adquirindo certo valor em dinheiro e se equipam e não põem o valor do equipamento no custo. Assim como eu vejo que tem pessoas que se capacitam e depois começam a fazer trabalho, né, de um estagiário, de um trainee, e não percebem que não vão se desenvolver. Essa é uma questão espiritual. Né? Tem gente que aprendeu a fazer bolo e faz bolo a vida toda, bolo igual. E a gente, o cristão, ele verdadeiro, ele tem uma vida ascensional, tem que crescer, inclusive para que ele possa depois instruir outros. Né? Mas, enfim, isso está ligado à gestão. Eu tenho que acelerar aqui, que o meu tempo voa, né? Nosso tempo. E aí entrar num assunto novo aqui, porque aquilo eu já tinha falado, que é o espírito de grupo. Puxa, o espírito de grupo, o cristão, ele não sabe, mas se ele é um cristão verdadeiro, ele faz parte do corpo de Cristo, espiritualmente falando. Igreja não é uma localização, igreja não é uma denominação. A igreja é a igreja de Cristo. Quem edifica a igreja de Cristo é Cristo, é espiritual. Né? Então, quando eu falo para as pessoas, tem que ter um espírito de grupo, para um pastor ajudar o outro, eles não se ajudam. Então, eu estou aqui, vocês estão trabalhando com a gente, percebam isso. Né? Ainda rejeitam o provedor. E não tem novidade para mim, porque nós rejeitamos Deus. Nós precisamos parar com isso. Ele é nosso Criador, mantenedor. Né? E está em Romanos 15, 5-7. Vejamos lá. Ó Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. É isso que eu oro por todos nós, segundo Cristo Jesus. Jesus veio nos salvar e colocar no corpo dele, para que um só coração. Então, se nós estamos numa empresa, nosso coração é aquela empresa. O nosso coração é o Espírito Santo, mas como ele está no corpo de Cristo, nós somos uma assembleia que é uma empresa. É isso que eu quero dizer. Né? Em uma só boca, vocês glorificam Deus. É esse que é uma só boca, um só coração. Esse é o objetivo maior. Portanto, aceite-se uns aos outros. As pessoas não se aceitam, se rejeitam. Se rejeitam o provedor, vão rejeitar uns aos outros. Eu vejo toda hora procurando desencontros. Então, aceite-se uns aos outros de mesma forma como Cristo os aceitou. Isso para quem é questão verdadeira. A fim que vocês glorifiquem a Deus. Então, veja, é um princípio básico espiritual da nossa gestão executiva. Depois é o princípio da mordomia, tão importante quanto, amanhã eu vou falar de novo, ou segunda-feira, nós temos que administrar os bens de Deus. Esse corpo não é meu, esse celular não é meu, esse computador não é meu, é tudo de Deus, tem que administrar para a glória dele. Né? Cada um exerça o dom que Deus lhe deu. Se Deus me deu um dom de ser engenheiro, de ser empreendedor, eu tenho que exercer esse dom para servir aos outros
e para dar glória a Deus, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Um é advogado, outro é médico. Todos nós que recebemos essa graça, esse dom, esse talento, nós estamos para servir os outros. E aí nós damos glória a Deus. Não é indo numa denominada igreja, num certo local. Administrar, guardar, cuidar aquilo que é deixado sob nossa responsabilidade. Então, tudo que nós temos, o emprego, o trabalho, né, a empresa, o carro, né, a edificação onde que nós usamos para trabalhar, tudo deve ser cuidado. Eu vou repetir isso segunda-feira, no início do próximo curso, porque é importante, isso é o princípio da nossa gestão integrada. E você que nos ouve, compartilha, porque isso é um projeto inusitado. É um engenheiro civil falando. Quantos colegas meus estão me exorcizando, né, da amizade por eu falar de religião? Não é religião, falando de vida espiritual. Familiares também me evitando, porque achando que eu sou agora um religioso. Eu estou seguindo alguma seita. Nada disso, eu estou seguindo Cristo, não é seita. Bom, senhores, é isso que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Vamos para o próximo aqui, que é o estudo da vida espiritual.